Sabe aquelas histórias bem antigas que de repente parecem que foram escritas ontem? Hoje a gente vai mergulhar em uma fábula clássica que mostra um lado do comportamento humano que, olha, é bem atemporal. Para começar, vamos conhecer os nossos personagens. De um lado, a gente tem a raposa. Ela tinha um rabo tão, mas tão longo e pesado que chegava a ser deselegante, sabe? Vivia arrastando no chão. E do outro lado, o macaco. A situação dele era o oposto. O rabo era tão curtinho, tão pelado, que ele se sentia super exposto, morria de vergonha. E aqui a gente já vê o coração do conflito, né? Um problema de excesso contra um problema de falta. Dois dilemas completamente opostos que, curiosamente, parecem ter uma solução em comum. Pois é, diante disso tudo, o macaco, que não é bobo nem nada, enxerga uma saída perfeita para todo mundo. Ele resolve ir falar com a raposa e levar uma proposta que, assim, na teoria, parece fazer todo o sentido do mundo. Vamos entender direitinho qual foi a ideia dele. Um plano que, de verdade, parecia não ter como dar errado. O raciocínio do macaco é de uma simplicidade genial. Basicamente, ele chega e diz, olha, primeiro, me dá esse pedaço do seu rabo que está sobrando que só te atrapalha. O resultado disso, segundo, com esse pedaço eu vou poder andar por aí sem passar vergonha. E para a raposa, terceiro, você vai ficar bem mais leve, muito mais elegante. É o que a gente chama hoje de situação ganha-ganha. Parece um plano perfeito, né? Uma solução super inteligente para os dois. Mas a grande questão, o que realmente define essa história, é a reação da raposa a essa proposta tão lógica. E é aqui, pessoal, que a história dá uma virada. A resposta da raposa é o que joga uma luz sobre a verdadeira natureza desse conflito. A resposta dela é curta, grossa e bem surpreendente. Antes quero ter meu rabo assim mesmo pesado e arrastando do que darto. É uma reclusa total, que mostra que ela prefere continuar carregando o próprio peso a ajudar o outro. E para fechar, ela solta a filosofia de vida dela. Cada um com o que é seu, cada um por si. Pronto, fim de papo. A ajuda foi negada, não porque ia custar alguma coisa para ela, mas por puro apego, por puro egoísmo. Então, o que essa pequena fábula quer nos ensinar? Vamos agora mergulhar na moral por trás dessa história. A moral é bem direta, olha só. Muita gente prefere guardar coisas que não servem para nada ou que até atrapalham só pelo fato de serem suas, em vez de simplesmente passar para alguém que poderia de fato usar aquilo muito bem. O ponto central aqui é o preço que se paga pela possessividade. É sobre se apegar a coisas inúteis só porque são nossas. Isso leva a gente a recusar ajuda, mesmo quando não custa absolutamente nada. E ao fazer isso, se abre mão de algo muito valioso, o tesouro da gratidão. Como a própria história sugere, a bênção de quem a gente ajuda nunca é demais. O que essa fábula mostra de forma brilhante é algo que hoje a gente chama de mentalidade de soma zero. É aquela ideia de que, para alguém ganhar, outra pessoa precisa necessariamente perder. A raposa não conseguiu ver a solução mútua. Para ela, a proposta do macaco era uma perda, mesmo que o que ela estivesse perdendo fosse, na verdade, um peso inútil. Isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente refletir um pouco. Que rabos em excesso a gente anda arrastando na vida só pelo prazer de dizer que são nossos? Que fardos inúteis a gente se recusa a compartilhar, mesmo sabendo que poderiam aliviar o caminho de outra pessoa? A fábula pode ser sobre um macaco e uma raposa, mas a questão, no fim das contas, é sobre nós.